aprendam alguma coisa. Meu objetivo nunca foi nota, eu já fui aluna igual a vocês, eu sei o quanto é difícil, o quanto que a gente fica nessa caminhada puxada. Então eu estou aqui para que vocês entendam e tirem um pouco aquele medo de nefrologia. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de medo de nefrologia. Só que são conceitos básicos que a gente vai levar para a vida. Eu acho que talvez seja o que vocês vão ver em todo lugar que vocês forem dar plantão um dia. Então sempre vai ter alguma coisa relacionada ao rim. Eu estou aqui para tentar ajudar um pouco e se vocês tiverem dúvida, tá? Meu nome é Égida, eu sou nefrologista desde 2019. Eu me formei, fiz residência de clínica aqui em Porto Velho, no Hospital de Base. E aí eu fui embora para São Paulo, fiquei 2 anos lá, fiz residência no Hospital Santa Marcelina. Fiz 1 ano de mestrado, e aí voltei para cá, fiz um mestrado em glomérulo, e aí voltei para cá para trabalhar. Eu tinha feito um contrato do Estado como clínica, e aí me convocaram para trabalhar como nefrologista. Desde então eu trabalho no Hospital de Base como nefrologista. Alguns de vocês, não sei, da FINCA da Metropolitana, que estão rodando comigo lá na salinha da diálise. A gente tenta pegar um pouco a teoria e jogar na prática. Nem sempre é fácil por conta da correria, mas estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Eu sou extremamente acessível. Eu quero que vocês aprendam. Eu não estou aqui para cobrar nada, eu estou aqui para que vocês entendam. Então, o meu objetivo aqui está longe de ser nota. Acho que o doutor Diego vai fazer as questões, eu vou enviar, mas acho que o mais importante agora é vocês entenderem alguma coisa, tá? E levar para a vida. Vou falar um pouquinho sobre fisiologia renal. Antes da gente entrar em fisiologia renal, gente, eu queria que vocês entendessem que o rim talvez seja um dos órgãos mais utilitários. Talvez seja um órgão que mais tem a capacidade de se adaptar às inúmeros eventos e inúmeras alterações que a gente vai ter no dia a dia, tá? Então, o rim, ele é responsável pelo equilíbrio do meio interno, ele é responsável por reter ou eliminar água, eletrólitos e solutos, de acordo com a demanda do nosso corpo. Ele é responsável por filtrar o sangue, reabsorver solutos e eletrólitos e secretar. E o que isso significa? Antes da gente chegar lá, eu preciso que alguns conceitos fiquem fáceis na cabeça de vocês. Um deles quando eu tenho o rim, ele é formado basicamente por milhares de néfrons. O que são os néfrons? São as unidades funcionantes. É lá que ocorre a filtração do sangue. Então, cada rim tem 1 milhão de néfrons. Esses néfrons, cada um, formam um ultrafiltrado diminuto e aí somando dá a taxa de filtração glomerular. Quando eu falo de filtração, eu falo de todo o sangue que passa pelos capilares, que perfurem o rim e entram no lúmen tubular. Então eles entram no glomérulo pelos capilares, passam para a cápsula, que a gente vai conversar um pouquinho de cada dessas estruturas, e entram no túbulo para formar lá no final a urina. Então, até formar a urina, eu passo por inúmeros compartimentos que vai reabsorver, vai secretar, vai filtrar, até chegar na formação de urina. Então, imagina que eu tenho 3 a 4 litros de plasma, então a gente tem 4 litros de sangue no nosso corpo. Esses 4 litros passam a uma taxa de 120 ml por minuto no rim. Isso dá por volta de 170 litros. Então, 170 litros de sangue são filtrados no rim em 24 horas. Tudo que é filtrado no rim passa mais ou menos 50 vezes dentro do rim. Em 24 horas, então, tudo que está aqui de sangue é filtrado 50 vezes e formado mais ou menos um ultrafiltrado de 170 litros. Mas por que eu só urino 1,5 litro, 2 litros? Porque tudo isso que foi filtrado vai ser reabsorvido ao longo dos túbulos e dos glomérulos. Então, eu tenho que entender o conceito de que o que passou para o túbulo vai ser reabsorvido de volta para o sangue e alguns eletrólitos e solutos vão do sangue ser reabsorvido para dentro do túbulo. Então, o que é secreção? É tudo que está no lúmen capilar que vai voltar para dentro do lúmen. Tudo que está dentro do interstício, dentro do capilar, que vai voltar para dentro do lúmen. E vai ser eliminado na forma de excreção, na forma de urina. Então, a gente tem filtração, que vai passar pelos tubos, a maioria disso vai ser reabsorvido, e uma parte de medicamentos e outros íons pode vir do capilar
para entrar dentro do lume e ser eliminado. Então, eu consigo imaginar que 99% de tudo que entra no rim é reabsorvido, concorda? E 1% só vira urina, que são nossas escórias, nossos dejetos, tudo aquilo que a gente não vai utilizar e não vai ser essencial. Tranquilo esses conceitos? Acho que é importante, vai ajudar, beleza? Então vamos lá, antes de falar sobre o glomérulo, a gente vai falar sobre a nossa estrela, né? A estrela do néfron, que é o glomérulo. Então o que é o glomérulo? É um tufo de capilar, vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo fazer uma canetinha aqui, sou meio ruim nisso aí, gente. Então, vocês conseguem ver, é isso aqui, são os capilares. Esses capilares são dispostos em formas paralelas, e dentro deles nós temos uma barreira de filtração. Essa barreira de filtração serve para quê? Para que tudo que vem no nosso sangue entre em contato com essa barreira e não passe para dentro do lúmen tubular. Então aqui, onde eu estou fazendo com a caneta, é o espaço de Bowman, que é formado basicamente por tudo que sai dessa barreira de filtração e entra no espaço para ir para o túbulo. Então tudo que chegou do capilar, passou do capilar do sangue para o espaço, vai formar ultrafiltrado. Não quer dizer que esse ultrafiltrado vai ser tudo de urina. Tudo isso vai passar ao longo de vários túbulos e vai ser reabsorvido de inúmeras formas. Reabsorvido, secretado, secretado, até que no final forme-se a urina. Então, antes da gente passar, nós temos uma arteríola aferente, que é uma arteríola que se ramifica e forma inúmeros capilares, e esses capilares vão sair para formar arteríola eferente. Por que o rim ele é tão mais importante? Não é mais importante, para mim né? Mas para o geral, assim. Por que ele tem uma capacidade de filtrar e os outros capilares não têm? Por que o fígado não tem essa capacidade? Por que os outros órgãos não têm essa capacidade? Justamente pela presença dessas duas arteríolas. É elas que vão se moldar e se aumentarem a sua resistência ou não para tentar se adequar à capacidade de sangue que vem e formar o ultrafiltrado do plasma. Então cada capilarzinho desse que vocês estão vendo, eles vão formar um pouquinho de UF que juntos vão se unir e formar o ultrafiltrado. Então cada rim fornece 1 milhão de néfrons, somando os dois, são 2 milhões de néfrons. Beleza? Então, voltando para a nossa barreira de filtração glomerular, que talvez seja a grande estrela do que a gente vai conversar hoje, tudo que chega no sangue vai entrar em contato pelo endotélio, que é essa superfície filtrante, é a primeira etapa. A segunda barreira é a membrana basal, que é formada por colágeno basicamente, e o epitélio, que é formado pelos podócitos e seus prolongamentos podocitários, que são as pedicélulas. Então vocês conseguem entender que o endotélio tem poros, espaços entre eles, né, são as fenestras, e capilar, as células sanguíneas não conseguem passar, porque elas são maiores que esse espaço. Mas tudo, e se for menor e conseguir passar pela fenestra? Eu vou ter proteínas nas membranas basais, nos podócitos, que tem uma carga negativa. Essa carga negativa vai repelir as moléculas que são predominantemente negativas. Então, negativo com negativo se repele. Então, a albumina, que tem um tamanho um pouco menor que as células sanguíneas, conseguiria passar por essa brechinha e poderia ir para o nosso espaço de Bowman e ser eliminado em forma de urina. Isso não seria bom. Então, a gente tem dois mecanismos de reprimir, de segurar essas moléculas, esses eletrólitos, esses solutos, até chegar no espaço de Bowman. Então, o tamanho é uma das barreiras, né, um dos mecanismos de barreira de filtração, e a carga. Certo? Tranquilo? Então, abrindo um pouco, eu fiz um corte. Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, eu fiz um corte desse glomérulo, onde eu mostrei para vocês com a seta. Eu cortei ele e estou passando para cá, para vocês verem de perto
a barreira de filtração. Então esse número 1, que está lá embaixo da membrana basal, aqui são as células endoteliais. Capilar, endotélio, as proteínas, eletrólitos, moléculas, tudo que vem no sangue chega lá, não passam pela membrana basal e nem pelo endotélio e também não vão passar pelos pedicelos, mas algumas estruturas vão passar, que são menores em relação ao tamanho, porque a gente tem um menor que 7.000 Daltons, que é tudo que é menor que 7.000 Daltons consegue passar pelas fenestras, e tudo que é maior que 60.000 Daltons não consegue passar. Tem um meio termo gigantesco, de 7.000 a 60.000 Daltons. Esse meio termo vai ser repelido pelo mecanismo de carga. Então, negativo com negativo se repelem. Então, eu tenho um endotélio, a membrana basal, que é formada predominantemente por proteínas, glicoproteínas, proteoglicanos, colágenos, né? Vários tipos de colágenos. E depois eu tenho o diafragma da fenda, que são as fendas de filtrações, que é esse local aqui. Esse local é formado pelo epitélio visceral, né? Epitélio visceral, que são os podócitos. E esses epitélios e esses podócitos têm inúmeras proteínas. Eu não sei se vocês conseguem ver ali, vermelhinho, amarelo, verde. São inúmeras proteínas, que são as podacinas, as nefrinas. Elas têm uma capacidade de mudar a arquitetura do glomérulo para tentar evitar toda e qualquer passagem de moléculas. A gente vai falar um pouco das doenças em específicos para que fique fácil de vocês entenderem, e existem inúmeras mutações nessas proteínas que abrem as barreiras e que se passam proteínas, e as pacientes têm aquelas síndromes nefróticas, ficam com aqueles edemas, isso tudo porque um desses compartimentos vai ser lesionado, ok? Aí vocês conseguem ver aqui do lado direito, vermelhinho, a célula sanguínea, que não passou pelo endotélio, e vocês conseguem ver que elas têm cargas negativas que vão repelir. Eu estou falando isso muito porque eu acho que vai ser o que vocês vão ver a vida inteira, né? A primeira etapa da filtração é esse mecanismo de barreira glomerular. As que conseguem passar para o lúmen tubular, vão passar ainda pelos túbulos para serem reabsorvidas ou não, ok? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, antes de falar sobre a própria barreira de filtração que a gente conversou, né, que permite a passagem das moléculas entre tamanho e carga, eu vou precisar falar para que existe então a arteríola e esses tufos capilares, qual a diferença deles, o que faz deles tão especial, para que eu consiga ter um fluxo e uma taxa de filtração glomerular proporcional ao que é filtrado de plasma. Para quê? Por quê? Como que as arteríolas têm essa capacidade de segurar algumas moléculas no intravascular para o extracelular ou para o intertício? Porque a gente tem a presença dessas pressões. Então, todo capilar vai ter uma pressão hidrostática, que eu quero que vocês entendam. Todas as arteríolas do corpo têm uma pressão hidrostática ou pressão hidráulica. O que são essas pressões hidrostáticas? É tudo que se opõe à saída, é tudo que favorece a saída do líquido. Então, a gente tem uma pressão que é imposta no capilar, e essa pressão faz com que as moléculas saiam do intravascular para o intertício ou para o extracelular, certo? Essa é a pressão de filtração ou pressão hidrostática glomerular. Para que ocorra algo, para que as moléculas elas consigam se difundir entre células ou entre compartimentos, eu preciso ter uma diferença de força, é uma diferença de pressão. Não tem como existir nada na nossa vida, nada no nosso organismo, se não tiver uma diferença de força. Isso está lá nas forças de Stalin, que a gente conversou e a gente vai conversar, que há necessidade de ter uma diferença de pressão. Então, enquanto os vasos imprimem uma pressão de sair o líquido, tem alguém que não quer que saia, e essa é a pressão oncótica. O que é a pressão oncótica? É a pressão que as proteínas impõem na hora de sair líquido ou não dos vasos. Então, tem alguém tentando empurrar para sair e tem alguém tentando segurar para não sair. E a pressão capsular, que é aquela pressão dentro do espaço de Bowman, tentando também não receber. Então, pressão hidrostática do capilar empurra
oncótica segura e a capsular tenta empurrar. São diferenças de pressão que vão levar à formação de uma filtração, uma taxa de filtração. Então, toda vez que eu tiver uma diferença de pressão ou de força, eu vou ter um coeficiente de filtração. Então, eu vou precisar de uma área, vasos, né, uma área disponível, e que o capilar seja permeável ou não àquele tipo de eletrólito. Se eu não tiver essa diferença de pressão, for igual a zero, não tem taxa de filtração glomerular, certo? Preciso ter uma pressão hidrostática intraglomerular, uma pressão oncótica que se opõe a essa força e uma pressão dentro do capsular, da cápsula, do espaço, que impõe uma força contra a pressão hidrostática, certo? Então a capsular trabalha junto com a oncótica? Ela trabalha junto com a oncótica, perfeito. A hidrostática com. Tá, no caso, por exemplo, isso aqui lá no glomérulo, certo? Isso, lá no capilar glomerular. Ok, então, por exemplo, eu posso dizer também que as projeções publicitárias, as primárias e as secundárias, elas também ajudam nessa pressão hidrostática? Eu acho que os podócitos vão fazer mais uma resistência ao tamanho e à carga das moléculas. Depois que elas chegam, é diferente. Então, o podócito ele vai ser uma barreira de filtração para tamanho e carga. A pressão que eu vou imprimir não vai depender tanto dos podócitos. Eu vou falar um pouquinho melhor e se tu não entender a gente vai... É porque eu lembro que eles são fenestrados, né? O endotélio as células endoteliais são fenestradas. Então, aí a gente está falando lá de capilares. Eu vou voltar então, porque aqui a gente está falando da barreira de filtração, que envolve membrana basal e os podócitos. Ah, tá. Já fora, né? Já fora. Depois que passa do capilar. Ah, tá. Então, entendeu? O capilar, já passa pelo funcionamento pelos podócitos, pelas projeções publicitárias. Aí, cada espaço ainda você tem essa questão da repelência das proteínas, por causa das cargas, e ela volta para dentro se for cargas iguais, vai repelir. Isso. E aí isso volta para dentro do glomérulo novamente. Do glomérulo e do capilar. É uma junção de coisas. Tamanho, carga e diferença de pressão. Então não é só, se a barreira, o podócito estiver aberto e passar, a pressão vai gerar, é diferente, são conceitos diferentes. Eu preciso que tu entenda que o que chega no capilar, nem tudo vai passar no espaço de bomba, por meio dessa barreira de filtração glomerular. As forças são conceitos diferentes e a gente vai ter mais relação com a resistência das arteríolas com o que chega até lá o capilar. Depois que chega no capilar, essa diferença de pressão e resistência das arteríolas não vai fazer tanta diferença, vai ser mais um mecanismo de barreira de filtração. Eu vou explicar um pouquinho melhor, se ainda tiver dúvida a gente vai tirando, tá? Eu passei aqui, porque eu voltei, então, para que vocês entendam sobre a microcirculação renal. Eu preciso, então, das forças de Starling, que são a pressão hidrostática e a pressão oncótica e a pressão hidrostática capsular. Então, vocês conseguem entender que a pressão resultante de filtração seria o quê? Seria a pressão hidrostática do capilar glomerular menos a soma da pressão hidrostática capsular e da pressão oncótica, certo? Isso gera uma pressão e essa pressão vai ser a responsável pela difusão, pela passagem dessas moléculas e até mesmo pelo efeito de resistência e de resistência das arteríolas aferentes e eferentes, certo? Para haver movimento dos fluidos, eu preciso ter essa diferença de pressão, beleza? Tranquilo? Então, sempre vai ter um número, não pode ser zero, porque eu vou ter as duas pressões que se opõem à hidrostática, que está dentro do vaso, do capilar, e vai dar um número X. Então, eu consigo entender que a pressão hidrostática capilar é 55, e a soma das pressões que se opõem a essa pressão hidrostática vai dar 10. Essa se chama a pressão resultante de filtração, ok? E aí a dinâmica da microcirculação glomerular. Eu costumo dizer que todas as doenças, a maioria delas, e a maioria que vocês vão ver, vão alterar um pouco da dinâmica da microcirculação glomerular. Então eu tenho que pensar que o glomérulo é basicamente um pouco de física. São dois resistores, arteríola aferente e arteríola eferente, onde a arteríola aferente vai ser RA e a arteríola eferente vai ser RE.
E essas arteríolas vão impor uma resistência ou uma dilatação para tentar compensar alterações sistêmicas. Quero que vocês entendam aqui nessa figurinha de baixo. Eu tenho minha pressão arterial. Quando essa pressão arterial entra no capilar glomerular, a resistência da arteríola aferente entende: opa, recebi uma pressão, então eu vou fazer vasoconstrição da minha arteríola aferente para reduzir um pouco dessa pressão que vem sistêmica, para eu poder manter uma pressão do meu capilar glomerular estável, até que isso vai se permanecendo e sofre uma nova resistência da arteríola eferente, que é a RE, que ali está errado, a RE, e aí isso vai se manter estável no capilar pós-glomerular. Então, imaginem que se eu tivesse um paciente hipertenso, uma hipertensão maligna de 20/10, chegasse na emergência, e eu não tivesse a capacidade da arteríola aferente de fazer uma constrição dessa arteríola, ia haver um dano em aumentar a taxa de filtração glomerular e aumentar o fluxo, fazendo uma sobrecarga desses néfrons. Isso tudo foi muito bem arquitetado para que ocorresse uma pressão capilar glomerular estável e a taxa de filtração não fosse influenciada por muitos mecanismos externos. Então, eu vou falar mais na frente, mas eu quero que vocês entendam que a arteríola aferente e a arteríola eferente se dispõem entre os capilares que são dispostos em paralelo e elas vão fechar ou abrir frente a modificações externas. Beleza? Então, para que existe essa autorregulação do ritmo de filtração glomerular? Eu preciso manter constante o ritmo de filtração, a despeito de inúmeras variações da pressão arterial. Se a gente for um dia no PSF, a gente vê isso. Hipertensão, diabetes, é só o que a gente tem. E é só o que vai mexer e variar a nossa pressão, levando a lesões glomerulares insidiosas a longo prazo. Então, lembra que eu já comentei? Mas se a gente tivesse uma superação dessa autorregulação, porque a resistência da arteríola aferente e eferente, elas também não são as melhores do mundo. Entre 70 de pressão a 65 de PAM, até uma PAM de 120, 130, ela consegue se autorregular, fechando e abrindo. Passa-se essa autorregulação, pode haver uma ruptura das alças glomerulares, e isso a gente vê muito na hipertensão maligna, e isso leva a uma lesão glomerular rápida. O paciente perde função renal muito rápido e entra em terapia renal substitutiva. Graças a Deus não é o mais comum. Geralmente a gente tem a hipertensão benigna, né, que não é bem benigna, a hipertensão essencial, que leva a lesões glomerulares insidiosas em longo prazo. O paciente vai perdendo uma taxa de filtração glomerular um pouquinho, e aí devagarzinho ele vai perdendo a função renal. Depois dos 30 anos, a gente tem a capacidade, a gente tende a perder um pouquinho da nossa função renal. Ali a taxa de filtração vai perdendo 1 ml por minuto. Eu estou com 28, então ainda não passei por isso. Mentira, né, gente? Não tem como eu estar com 28, né? Estou com 34 ainda. Mas já estou perdendo 1 ml de taxa de filtração. Então, para que isso aconteça, eu tenho 3 teorias. Mas por que isso acontece? É um pouco controverso. Confesso que até hoje a gente tem estudado para tentar entender esses mecanismos de resistência das arteríolas, mas a gente tem as 3 principais teorias: a miogênica, a metabólica e a teoria de realimentação túbulo glomerular. A miogênica, ela propõe que essas arteríolas aferentes, como qualquer arteríola do corpo humano, ela vai responder a um aumento da pressão arterial e vai levar a uma contração da musculatura lisa. Então eu aumento a pressão, a resistência da arteríola aferente, uma contração da arteríola aferente, e isso faz com que aquele fluxo que aumentar muito se mantenha estável, diminua a taxa de filtração glomerular, ela se mantenha constante a despeito do aumento da pressão arterial, e eu consiga levar e manter a taxa de filtração estável, certo? Beleza? E a teoria metabólica é aquela teoria metabólica, a teoria que sustenta que um aumento do fluxo sanguíneo leva a uma distensão da vasculatura, que libera metabólitos que vão ser responsáveis por essa contração vascular ou não. Alguns estudos falam da adenosina.
não há nada muito robusto, não há nada de muita evidência, mas o que a literatura refere seria um exemplo a adenosina. E a teoria de realimentação túbulo glomerular? Lá no glomérulo, a gente tem a formação do ultrafiltrado, que passa por aquela barreira de filtração, o que é para passar, né, como a gente conversou, entra no espaço de Bowman e passa pelos túbulos. Essa teoria, ela refere que quanto maior a quantidade de sal que é filtrado, que passa pelos túbulos e chega na mácula densa, que é uma porção do nosso glomérulo que tem um contato das arteríolas com a porção do túbulo contorcido distal, e essa sobreposição vai levar a uma dilatação ou contração da arteríola aferente. Então, tudo isso tentando manter o ritmo de filtração glomerular estável a despeito das mudanças que vão ocorrer e vão acontecer. Acho que a maioria das doenças vão levar a uma alteração dessas dinâmicas. Então, vocês conseguem entender que o sódio que passa pelo capilar glomerular e chega, então imagina, está chegando muito sal no túbulo contorcido distal, que a gente vai falar de cada um deles. Está chegando muito no túbulo contorcido distal, que tem um contato mais íntimo com as arteríolas. Eu preciso dar uma freada nisso. Eu vou fazer uma contração da arteríola aferente, vou reduzir um pouco a taxa de filtração glomerular e vou manter minha taxa de filtração glomerular estável. Porque tudo que excede a capacidade é danoso, causa inflamação, causa hidrólise, eliminação de citocinas, e tudo isso leva a uma inflamação, fibrose e doença renal crônica terminal. Certo? Tranquilo, gente? Então, para que vocês entendam aqui, arteriolar aferente. Se eu tenho necessidade de fazer uma vasoconstrição, seja por um sangramento importante, que a gente vai falar um pouquinho de cada caso, eu vou ter uma redução da pressão hidrostática do capilar glomerular. Se eu tenho uma pressão hidrostática do capilar glomerular, ela é a única força que se impõe para passar algo. As outras se opõem. Eu vou ter uma redução da taxa de filtração glomerular. E toda vez que eu tenho uma vasodilatação da arteríola aferente, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática, ela vai passar tranquila, vai chegar mais, e vou ter um aumento da taxa de filtração glomerular. A arteríola aferente é como se fosse a comandante. E a arteríola eferente, ela vai fazer algumas variações para tentar compensar um pouco a entrada de sangue ou a redução desse sangue. Então, se eu tenho uma vasoconstrição da arteríola eferente, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática, né, capilar glomerular, e um aumento da taxa de filtração. E vocês conseguem entender, se eu tenho uma vasodilatação da arteríola eferente, fica fácil, não tem resistência, o fluxo sanguíneo, ele se mantém estável, então a taxa de filtração glomerular tende a diminuir. E a maioria das doenças vai se contrapor a esses mecanismos fisiológicos de compensação. Então, se a gente for falar das principais patologias aqui, vamos falar de hipertensão arterial. Na hipertensão arterial, eu tenho um aumento da resistência da arteríola aferente, na tentativa de trazer os valores pressóricos ao normal. Então, eu vou ter uma vasoconstrição da arteríola aferente. Então, voltando aqui, eu vou ter uma redução da pressão capilar glomerular e, consequentemente, eu tenho uma redução da taxa de filtração glomerular. Com a persistência da hipertensão, esse patamar de autorregulação tende a aumentar. Por isso que a gente encontra muita gente que fala, doutora, se reduzir minha pressão, eu fico ruim. Me dá um mal-estar, não fico bem. Eu não quero reduzir minha pressão. 18 por 10, eu estou ótimo. É o que mais a gente vai encontrar. Pelo amor de Deus, é difícil. Ó. E convencer é mais difícil ainda. Mas, enfim. Então, vocês conseguem entender que esse aumento da resistência da arteríola aferente vai levar a compensar essa taxa de filtração e estabilizar esse aumento de pressão arterial sistêmica, né? No diabetes e na redução da massa renal é muito semelhante, são coisas diferentes, mas elas têm mecanismos fisiopatológicos parecidos. O diabetes mellitus, ele leva uma vasodilatação da arteríola aferente. Então o paciente tem
uma redução, seja por redução da massa renal, ele vai ter uma redução dos néfrons que são remanescentes, esses néfrons que vão sobrar para dar conta dessa taxa de filtração glomerular, vai levar então a uma vasodilatação da arteríola, eferente, perdão, e aí eu vou tentar compensar esses mecanismos de fluxo sanguíneo renal, reduzido ou não. Então, essa hipertrofia dos glomérulos vai tender a aumentar a taxa de filtração glomerular a longo prazo. Vocês conseguem entender que esses néfrons remanescentes vão trabalhar mais a longo prazo. E a longo prazo, isso se torna danoso, levando a lesões glomerulares insidiosas, certo? E a estenose de artéria renal? Então, se eu tenho um estreitamento da artéria renal por uma placa de gordura, que é a principal causa, a ateromatose, ou por uma displasia fibromuscular, que é mais comum, mas também é uma causa de estenose de artéria renal, eu vou ter uma dificuldade da passagem do sangue, certo? E aí a pressão de perfusão reduz, e aí o que acontece? Eu preciso vasodilatar minha arteríola aferente, acho que ali é arteríola aferente não, gente, é arteríola aferente, perdão. Eu preciso vasodilatar minha arteríola aferente para dar conta dessa redução de perfusão da artéria renal, certo? Tranquilo? Já na síndrome nefrótica, vocês lembram que na síndrome nefrótica a gente perde muita proteína? A gente perde uma quantidade maciça de proteínas. E quem é que controla a pressão oncótica dentro dos vasos? É a proteína. Então, se eu não tenho proteína, se eu estou perdendo proteína, eu tenho uma queda da pressão oncótica que se opõe à pressão hidrostática. Isso seria bom, porque não é ela que impõe a pressão contra a pressão hidrostática? A priori sim, vai ter uma hiperfiltração. Isso a longo prazo vai levar a lesão glomerular insidiosa, certo? Conseguem entender esse mecanismo, gente? É bem importante, tá? E a obstrução urinária pós-renal, que é o que a gente vê muito, seja por um tumor prostático, um tumor de colo uterino, uma linfonodomegalia, um conglomerado de linfonodo, seja por fibrose, onde vai acontecer? Então, lembra que a pressão hidrostática capsular, a pressão de Bowman, também se opõe à pressão dentro do vaso? Essa pós-renal, essa obstrução urinária leva a um aumento da pressão hidrostática capsular que se impõe ao mecanismo de pressão hidrostática capilar glomerular. E esse aumento da pressão hidrostática capsular leva a uma diferença de pressão, então as forças e as pressões se igualam, levando a uma redução da taxa de filtração glomerular. Tem alguns estudos que em 24 horas, se o paciente está obstruído, já tem uma fibrose do interstício. Foi um estudo feito, acho que em 1984, com hamster, né, com ratinhos, e eles viram que com a biópsia desses ratinhos já tinha uma fibrose. É a nossa grande briga com o pessoal da urologia, porque chega o paciente com o João Paulo obstruído e a gente quer que eles desobstruam, né? A gente vai, por favor, passa um duplo J, faz uma nefrostomia, desobstrui. E eles falam, não, mas está estável, passa um catéter, dialisa, vamos relaxar. E não é. Quanto maior tempo de obstrução urinária, um aumento da pressão hidrostática capsular acontece e o paciente pode virar um renal crônico terminal e virar um renal dialítico. Então a gente briga muito e é por esses motivos que a gente tem de falar, não, vamos logo, urgência, tá grave, vamos lá. E a gente tenta dar uma cobrada para eles. Beleza? Para eu falar de ritmo de filtração glomerular, eu preciso falar de clearance. É o que vocês mais vão ouvir. Clearance de creatinina, taxa de filtração glomerular, depuração. O que é clearance de creatinina? Ou depuração, né? É quando uma determinada substância precisa passar no rim para ser 100% filtrado. Então, é o quanto de volume de plasma precisa passar dessa substância no rim para ser 100% filtrado. Lembra que a gente conversou que nem tudo é filtrado e que algumas coisas são secretadas? Isso vai gerar uma diferença de depuração dependendo de cada substância. Então, antes da gente dar exemplos das substâncias que vão passar e formar, e vão ser responsáveis pela depuração clearance que a gente costuma ter, eu quero que vocês entendam que é tudo que é filtrado de plasma em determinado tempo de uma substância. Então, eu consigo ver aqui mais na frente que o clearance de creatinina é a concentração da substância na urina sobre a concentração da substância no plasma vezes o fluxo urinário, certo?
E aí lembrar que há um conceito de reabsorção, que as moléculas que vão chegar no túbulo vão ser reabsorvidas e não vão formar urina, e o conceito de secreção, que as moléculas do capilar vão ser secretadas de volta para o lumen e vão ser excretadas ao final, e isso tudo vai interferir nesse clearance. E aí muita gente procurou algo que fosse 100% filtrado pelo rim. Até hoje a gente está trabalhando com isso, porque a inulina é uma substância que a gente percebeu que ela é 100% filtrada pelo rim, só que a gente não produz a inulina. Então a gente usa muito a inulina em estudos, em pesquisa. A gente teria que pegar o paciente, pegar uma veia, infundir a inulina de forma contínua e calcular a concentração dela na urina sobre o plasma vezes o fluxo urinário. Mas e a albumina? Ela é filtrada. Ela é filtrada? Lembra que ela é uma molécula negativa? Ela é repelida. Então ela não é filtrada. Ela não é uma boa substância para calcular a filtração glomerular. E a glicose? Ela tem a capacidade de ser reabsorvida. Ela se difunde entre a parede, mas ela chega lá no túbulo contorcido proximal e praticamente toda ela é reabsorvida de volta. Claro que há o máximo e o limite que o túbulo vai falar. Pô, já tem muito açúcar, não quero tudo isso, é um diabético. Passou de 180 miligramas por decilitro, para que tanto de açúcar? Eu não vou precisar. Ele elimina aquela porcentagem na urina. Mas também não é um bom metabólito, porque é muito reabsorvido. A ureia é um bom, ela também a gente costuma coletar no sangue, né? É um bom marcador, ela também é reabsorvida e secretada. Então ainda não existe nada que a gente tenha, mas existe a creatinina, que ela é um fruto do nosso metabólito, do nosso metabolismo muscular, e ela é filtrada, praticamente 90% dela, e uma porcentagem pequena é secretada. Não é o melhor dos mundos, mas é o que tem para hoje. É barata, só vai ser influenciada basicamente pela nossa musculatura e é um exame fácil de fazer. Então hoje a gente usa a creatinina e a ureia. Por que a ureia não é o melhor? Porque ela sofre influência de síntese proteica, ela sofre influência de desidratação. Vou tentar explicar um pouco lá nos túbulos para que vocês entendam. E ela sofre influência do corticoide, de sangramento do trato gastrointestinal. Então ela não é o melhor. Claro que a gente vai sempre usar a creatinina e a ureia. Uma coisa que me deixou muito triste lá no base foi que uma vez eu estava com o interno e aí eu perguntei para ele quais são os exames que a gente vai usar para avaliar a taxa de filtração glomerular, que a gente pode usar para avaliar clearance de creatinina. Ninguém sabia. Isso me deixou muito triste, porque ele está no internato e isso é o básico do básico, gente. Creatinina é um exame de sangue que vem do metabólito da degradação da musculatura. Então nunca a creatinina de um cara marumbado vai ser igual à creatinina de um idoso de 90 anos. Pelo amor de Deus. E aí eu perguntei, mas o que é creatinina? É um marcador de inflamação? Eu falei, pelo amor de Deus. Onde que ficou esse tempo todo? Estava dormindo na faculdade esses anos todos. Então, gente, por favor, creatinina ainda é um melhor marcador. Não é o melhor, claro, mas é o que tem para hoje. Creatinina e ureia. Então, hoje, com todo mundo tomando suplemento, todo mundo usando drogas que aumentam um pouco a massa muscular, a gente tem tido muita variação dessa creatinina, às vezes sem muita interferência na função glomerular, basicamente, só que a gente precisa tirar isso a limpo. Nem sempre um marombado com 0,4 de creatinina vai ser só marombado. Tem outros motivos e outros exames que a gente vai tentar unir para ficar tranquilo. Não, se é um cara forte, musculatura muito musculoso, é por isso. Então, hoje existem outros marcadores, como a cistatina C, que hoje é um exame que a gente costuma fazer para tentar tirar esse diferencial, esse influenciador da musculatura. Mas a cistatina C também sofre influência de algumas, ela é produzida por todas as nossas células nucleadas e algumas doenças, tipo distúrbios de tireoide, também podem alterar. Ficou claro, gente? Tranquilo? Então, peraí, se o cara for marombado, aí tem que outros exames que não seja creatinina? Geralmente sim. Imagina só, eu tenho um cara que malha,
tem uma massa muscular muito alta, por capacidade de composição de gordura baixa, só que ele só tem essa creatina de 1,4. Ele urina bem, a urina, o exame de urina dele não tem nenhuma alteração, ele não perde proteína no xixi, ele não tem edema, ele não tem pressão alta, ele não tem sangramento no xixi, o cara é saudável, não usa anti-inflamatório, ele só tem essa creatina de 1,4. Tu viu que eu preciso pedir um exame de urina, um ultrassom do rim para ver se ele tem algum rim pequeno, um rim grande, uma alteração anatômica. Eu preciso ver se ele tem no exame físico algum sinal de doença renal, edema, proteinúria, espumúria, que muitos falam, hematúria. Eu preciso de mais. A creatinina sozinha não quer me dizer nada. Mas quando eu somo esse conjunto de sintomas e sinais, que são as síndromes, a gente consegue abrir e formar um quebra-cabeça. Então, nem sempre o cara com 1,3 de creatinina vai ter problema renal. É só isso que eu quero dizer, beleza? Eu vou ter que examiná-lo. O que eu mais recebo a mensagem, creatina dele está 1,3. Preciso avaliar, preciso ver, examinar, preciso tocar, preciso fazer outros exames para eu corroborar. Porque a creatinina, ela sofre ação da nossa degradação da musculatura. Agora, se eu pego uma idosa de 90 anos, caquética, com uma creatina de 1,4, se eu for fazer o cálculo da concentração dessa substância na urina e no plasma, vai dar muito baixo, porque a paciente não tem nenhuma musculatura para me contar. Então, assim, é diferente um idoso de um cara ou de uma mulher que tem uma musculatura satisfatória. Claro que o homem tem mais massa muscular que a mulher, né? Mas a gente também pega as mulheres que malham bem ou até tem uma massinha muscular melhor. Tá? Tranquilo? Ficou fácil, gente? Tranquilo? Então, vocês conseguem entender que tudo que chega lá no capilar e passa para o espaço de Bowman e entra no túbulo, ele vai ser ou reabsorvido ou ele vai ser secretado. Então, a inulina não é secretado nada. Ela entra pelo espaço, passa pelo túbulo e é 100% filtrada. Então, vocês conseguem entender que a concentração dela na urina e no sangue versus o fluxo plasmático vai ser é igual. Tudo que é filtrado, tudo que entra no túbulo é filtrado. É 1 para 1. Então, liberar, assim, se a gente for botar no cálculo, vai dar uma taxa de filtração com uma razão de 1. Se eu pegasse um outro metabólito, o ácido paraminohipúrico, por exemplo, para tentar estimar a taxa de filtração glomerular ou fluxo plasmático renal, ele não é 100% filtrado. Você consegue ver aqui que há uma secreção dele, ele volta do capilar, ele não é reabsorvido, então uma parte dele entra no capilar para dentro do lúmen, então há uma soma da taxa de filtração, porque há também, além da filtração, uma secreção. Então soma o que passou pelo túbulo e o que foi secretado do capilar para o lúmen tubular. Então, eu consigo dizer que 90% dele é excretado e isso a gente vai ter que fazer uma correção. 0,9% dele, uma parte dele é secretada para o lúmen tubular. Então não vai ser 1 para 1, certo? E aí, antes da gente falar de túbulo, gente, ficou claro essa questão de vasoconstrição, vasodilatação? Eu sei que é difícil, mas se a gente pensar fisiologicamente, que toda vez que eu tiver uma hipertensão, o rim tem que tentar reduzir um pouco essa pressão que entra para tentar manter os glomérulos estáveis, a gente consegue entender o que a maioria dessas doenças pode causar. E se a gente conseguir entender que há uma diferença de pressão e força que precisa existir para formar e movimentar esses fluidos, fica fácil de entender e colocar na patologia, certo? É basicamente isso que eu vou cobrar, que eu vou fazer. Eu acho que vocês precisam entender esses mecanismos, porque quando vocês forem pegar na clínica, vocês vão falar, putz, por que quando eu uso o enalapril, que é o IECA, num paciente desidratado ou com diarreia, eu pioro a função dele? Se o captopril, o enalapril, é uma droga nefroprotetora, por que isso acontece? Vamos botar isso na hipertensão. Se eu tenho uma vasoconstrição da arteríola aferente,
ela fecha, eu reduzo a taxa de filtração glomerular. Imagina o que o IECA faz, o enalapril. Ele faz vasodilatação da arteríola eferente. Se eu não compenso esse mecanismo, se durante uma diarreia, ou um sangramento, choque hemorrágico, que tem uma redução da pressão ali, se eu não tenho essa vasoconstrição da arteríola eferente, eu perco essa capacidade de manter a taxa de filtração glomerular. E o IECA, ele faz isso, ele faz vasodilatação da arteríola eferente para tentar minimizar um pouco aquela hipertensão intraglomerular que acontece. Então, se eu estou tendo um sangramento, uma diarreia, uma sepse, uma infecção, e eu tenho uma redução da pressão de perfusão, se eu não tiver esse mecanismo de fechar a arteríola eferente, eu vou ter uma redução brusca da taxa de filtração glomerular. Certo? Então, por isso que às vezes a gente fala, gente, evita o IECA e BRA enquanto o paciente está com diarreia, enquanto o paciente está desidratado, enquanto o paciente está sangrando. Não é que o IECA é nefrotóxico, é porque nesse momento a microcirculação está tentando compensar essa alteração externa que está acontecendo dentro do rim. E o rim basicamente é o órgão que mais vai se estabelecer ou se modificar para tentar manter o volume arterial efetivo. Então, não é que não pode usar, é que a gente tem que saber quando usar. E aí eu costumo dizer para os meus pacientes, nos sick days, que são os dias doentes, tira o IECA. Mas eu estou falando de coisas que alteram bastante, uma diarreia volumosa. Não, tive um episódio de diarreia. Não, né, gente, pelo amor de Deus. Eu estou tendo um mecanismo de sede, eu estou bebendo água, eu estou conseguindo compensar isso. Mas um idosinho que não consegue beber muita água, que teve uma diarreia, que teve um sangramento, que teve uma obstrução renal, tudo isso interfere na dinâmica glomerular, na diferença dessas forças e vai ter uma redução dos fluidos. E aí eu vou ter redução da taxa de filtração glomerular, certo? Outra droga que está tendo muito, que mexe muito naquela hemodinâmica que a gente começou, são os inibidores de SGLT2. Acho que vocês já ouviram falar. São as empagliflosinas, as dapagliflosinas, Forxiga, Xigdu, não sei se alguém tem um parente diabético, tem aparecido muito no momento, tá? E o supra-sumo das drogas agora para nefroproteção e para insuficiência cardíaca. O SGLT2 vai mexer em uma coisa importante. Por quê? A gente conversou que no diabetes ocorre uma vasodilatação da arteríola aferente, uma hipertrofia dos glomérulos, uma hipertensão intraglomerular. Esse inibidor, ele inibe e fecha a arteríola aferente. E eu melhoro essa hipertensão intraglomerular. Então é uma droga boa para o diabético, certo? E conseguiu ver que essa lesão glomerular insidiosa que aconteceria diminuiu muito a sobrevida renal dos pacientes que usam ISGLT2. Então hoje a gente usa muito inibidor de SGLT2 por conta dessa vasodilatação da arteríola aferente e por conta até mesmo do que a gente vai falar aqui na frente, que é a inibição da reabsorção de sódio e glicose lá no túbulo contorcido proximal. Beleza? Quando a gente vai falar agora de túbulo, a gente precisa lembrar que tudo que passou e chegou no ultrafiltrado vai passar por uma dinâmica complexa, intensa, que são todos os túbulos até chegar no coletor e formar a urina. Então, antes da gente falar sobre isso, a gente vai ter os transportes ativos e passivos. Passivo é tudo aquilo que não precisa de energia para acontecer e ativo é tudo aquilo que precisa de energia para acontecer. Lembrando que a maioria dos eletrólitos e solutos podem se difundir de forma passiva, seja por uma arraste da água, seja por mecanismo de difusão, meios de maior concentração para menor concentração, para equilibrar e sempre ter um gradiente eletroquímico, uma eletroneutralidade. Se a gente pensar que o rim é basicamente um resistor hidráulico e basicamente um túbulo que tem a capacidade de manter os compartimentos neutros, eu vou tentar pensar por que toda vez que entra um cátion sai um ânion, toda vez que entra cátion tem que entrar um outro ânion, toda vez que eu tenho um ânion que entra eu tenho que tirar um cátion, justamente para manter esses diferenciais eletroquímicos. Então eu vou ter
transporte que vai ser fácil, que é o arraste a água, a força da água leva os eletrólitos, e eu vou ter esses gradientes, tanto de osmótico, que é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado para equilibrar os compartimentos, e esse gradiente eletroquímico, que vai influenciar. Cátion acompanha, toda vez que entra o cátion sai o ânion, toda vez que entra ânion sai o cátion. Isso tudo na tentativa de manter um ambiente eletroneutro. São 3 mecanismos, então, que a gente vai conversar. O que é esse arraste da água? Imagina que eu tenho um monte de folha no chão e eu preciso limpar, e aí eu pego a mangueira e jogo a água no chão. E aí essa água impõe uma força e as folhas se arrastam. É esse mecanismo que a gente chama de solvent drug ou arraste de água, que é quando a água leva os eletrólitos. Eu quero que vocês entendam, porque a gente vai falar muito sobre isso aqui na frente. E quero que vocês entendam muito que eu vou ter o lúmen tubular, que é o espaço que chega o ultrafiltrado, né, depois que passa da cápsula, o meio intracelular, que é dentro da célula, e o intertício celular, que são os capilares glomerulares. Sempre vai ter que ter uma eletroneutralidade entre esses 3 compartimentos, certo? E para gerar um mecanismo de energia nesses transportes ativos, porque nem tudo é fácil, né? Nem tudo é de forma passiva, eu preciso de uma bomba. E a nossa estrela dos túbulos hoje é a bomba sódio-potássio ATPase. Ela é que vai gerar uma força motriz à custa de um ATP para tentar manter o sódio dentro da célula, fora das células, e o potássio dentro das células. Que a gente sabe que o sódio é o principal íon do meio extracelular e o potássio é o principal íon do intracelular. A gente consegue isso ver quando a gente coleta sangue. O sódio é 138 a 145 e o potássio é de 3,5 a 5,5 no espaço extracelular. Então a gente consegue ver que o sódio é nosso grande maestro do espaço extracelular. Oi. Essa parte do arraste da água. Vou voltar. Toda vez que eu chego a água no lúmen tubular, aqui no lúmen tubular, então a água chega junto com os eletrólitos que conseguiu passar daquela barreira que a gente conversou, e aí essa água que chega, ela vai arrastar por uma força motriz, passivamente, na verdade, por meio de difusão. Então, o lúmen tubular tem mais água que chega, esse lúmen tubular, para fazer uma diferença do meio menos concentrado, vai para o meio mais concentrado. Então, por osmose, é o que a gente conversou. Então, tem um arraste da água que leva o sódio e leva os demais eletrólitos. Eu costumo dizer que todo distúrbio do sódio é um distúrbio da água, porque onde tem sódio tem água. E toda vez que a água entra, vai sódio entrar. A exceção de algumas outras coisas que não vale a pena falar agora, mas é basicamente isso, certo? Professor, para a gente a eletroquímica, isso é com elétrico ou cátion? Então, toda vez que entra o cátion, tem que sair um ânion, certo? Porque senão o meio fica mais positivo, que entrou o dentro da célula, e o íon precisa sair, porque senão há uma diferença de eletroneutralidade. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Deixa eu ver se já é no próximo slide. Não, mas aqui já vai dar para entender um pouco. Então, chegando no túbulo contorcido proximal. Deixa eu ver se tem uma figura maior. Peraí. Bem tranquilo, tá, gente? Não, fica não, gente. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Então... Vai dar bom? Vai dar bom? Não, vai dar bom. Vamos lá, devagar. É porque teria que ser uma aula só de hemodinâmica, outra aula só de túbulo. Mas tinha que ser hoje, então vai hoje. Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem maior, que aqui no capilar glomerular, no glomérulo, depois que o ultrafiltrado passa, ele vai passar primeiro no túbulo contorcido proximal, depois na alça de Henle, depois no túbulo contorcido distal e por fim no túbulo coletor, certo? Tudo isso existe, esse envolto de túbulos, na tentativa de reabsorver o máximo de eletrólitos, solutos, metabólitos, tudo que você imaginar, para tentar não perder nada.
O nosso rim é extremamente inteligente, muito inteligente mesmo. Então, às vezes eu coleto uma urina de 24 horas de um paciente, ele fala, não, bebeu muita água, aí vem com 800 ml de diurese. Não tem como, não tem como. Tudo que o rim, tudo que entra no rim, ele tem a capacidade de concentrar ou diluir. Tem muita água, eu vou urinar mais. Tem pouca água, eu vou concentrar mais. Então, dificilmente alguém que bebe muita água vai ter tão pouco, uma urina tão concentrada. Ele vai ter uma urina isotônica. Então, assim, claro, em outras patologias, outras doenças. Mas, assim, no geral, quem bebe mais água, urina mais. Fato fisiológico normal. Tanto que muita gente, mulher, não vou beber muita água não, porque senão vai ser uma mijadeira só, não quer. Aí, infecção urinária, tá? Mas é outra história, é outro assunto. Mas, enfim, a gente vai chegar lá falando por cada um deles. E o que a gente vai conversar da força motriz e do gradiente, você vai entender um pouquinho melhor agora. Vou voltar lá, tá, gente? Bem tranquilo. Oi? Não, bem tranquilo, gente. Então vamos lá. A nossa grande estrela dentro das células tubulares é a sódio potássio ATPase. Ela é responsável por meio de um ATP puxar 3 sódios para dentro do capilar, para dentro do interstício e botar 2 potássios dentro da célula. Por isso que o sódio é mais rico no extracelular e o potássio no intracelular. Então, vocês conseguem perceber que pela sódio potássio ATPase eu coloco mais sódio no interstício e diminuo a concentração de sódio dentro da célula tubular? Vocês conseguem entender? Beleza? Que quando eu coloco o sódio para dentro do interstício, eu reduzo a concentração de sódio dentro da célula tubular. É isso que vai gerar o gradiente de concentração. Então, a bomba que fica no tubo, no lúmen tubular, ali no ultrafiltrado, ela fala, opa, diminui o sódio na célula. Vamos ativar a nossa bomba sódio-hidrogênio e colocar mais sódio dentro da célula tubular para manter esse gradiente de concentração. Porque toda vez que sai mais cátio do que entra, eu preciso colocar mais cátio dentro da célula tubular. Então, saiu 3 sódios e entrou 2 potássios, caiu a concentração de sódio dentro da célula tubular, eu ativo a bomba sódio-hidrogênio e coloco mais sódio dentro da célula tubular. Tudo isso na tentativa de manter um gradiente de concentração eletro-neutro. Então, o túbulo contorcido proximal, eu costumo dizer que é aquele cara que está para tudo. Está pegando geral, entrou e está pegando. Então ele reabsorve basicamente 60% a 70% do sódio que filtrou. Sempre tem, né, gente? No túbulo contorcido proximal na sala, né? Mas enfim. E aí, essa reabsorção de 60% a 70% do sódio, ela vai acontecer principalmente na célula tubular proximal. E a gente diz que é uma reabsorção isotônica, porque a célula tubular, ela funciona com entrada de água e sódio concomitante. Então, são complementares. E a bomba é que vai manter esse gradiente de concentração. Por que está saindo sódio no início? Peraí. Por que está saindo sódio? O que está saindo sódio? Porque assim, essa bomba vai criar um desequilíbrio. Né? Lembra que para eu poder reabsorver tudo que, se eu não tivesse esse mecanismo, tudo que entrasse no nosso lúmen, a gente urinasse 170 litros. E tu lembra que a gente conversou que 99% é reabsorvido? Para que ocorra essa reabsorção dos solutos que entram no lúmen tubular, eu preciso ter ação de um transporte. E essa bomba é que faz isso. Então, dentro do lúmen chega tudo que conseguiu passar lá da barreira. Sódio, glicose, fosfato, cálcio, magnésio, aminoácidos, que são as porções das proteínas, tudo isso chega. Se eu não tivesse esse gradiente de concentração, o negócio ia passar. Eu ia ou morrer desidratada, ou ia perder tudo e não ia ter nenhuma reabsorção. Então, essa força motriz que essa bomba impõe é justamente para manter o gradiente eletroquímico estável. E toda vez que eu
faço essa reabsorção de sódio, eu reduzo o sódio no lumen dentro da célula tubular e aí eu consigo puxar o sódio. E toda vez que vem sódio, a gente tem os cotransportadores, que são os dois principais ali na célula tubular proximal, que é o sódio glicose, sódio fosfato, sódio aminoácido, sódio hidrogênio. Então tem vários cotransportadores. E quando eu falo de cotransportador, eu quero dizer que as duas moléculas são absorvidas juntas. E quando eu falo de contratransportador, eu falo que toda vez que entrar uma, vai sair outra, certo? Então eu basicamente só consigo absorver o sódio se eu tirar o sódio da célula, é isso? Basicamente, por vários mecanismos. Por arraste da água, por difusão, por concentração, que é a difusão, por osmose e pela alteração dos meios. Então são três grandes gradientes, o passivo e o transporte ativo. E esse é um dos transportes. A gente vai falar um pouco de cada um. Ficou claro? Porque no caso, né, professora, eu acho que eu não sei se é a pergunta dele, porque se você perdeu o sódio ali, saindo ali pelo túbulo proximal, porque você está pegando de volta, acho que é essa a pergunta? Porque o sódio... Para pegar o sódio, quando pegar água no sódio, você tem que pegar o texto no sódio. O sódio lá dentro, entendeu? Então toda vez que você puxa sódio, a água está dentro do sódio. Ele precisa passar pelo túbulo. E ele só passa pelo túbulo por meio dos transportadores. E esses transportadores, eles precisam vir acompanhado de algo. E toda vez que a água vem, ela vem acompanhada de algo. Justamente que juntamente com o sódio vem acompanhado os outros metabólicos, solúveis, enfim, tá? Ficou? Deu para entender? Deu? Tem certeza? Essa questão de cátio, a gente está falando de sódio e potássio. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, tudo que é cátio. E ânion é bicarbonato, cloro, entendeu? Por isso que existe o bicarbonato e o cloro, que a gente vai falando depois moléculas. Tudo que entra no lumen tubular vai ser basicamente reabsorvido. O nosso rim existe justamente para isso. Senão, a gente ia perder. E a gente vai falar lá na frente sobre os diuréticos. Esses diuréticos vão inibir essas bombas, não essa, mas uma delas. E aí a gente vai perder esses eletrólitos na urina. E aí a gente vai ter os efeitos adversos das drogas. Tipo, no caso que eu vou falar mais na frente, a furosemida, a gente vai ter hipocalemia. Aí o paciente tem arritmia ventricular, tem risco de ter doenças, ter tetania, o paciente tem espasmo. Então, assim, precisa ser reabsorvido. E essa reabsorção nos túbulos, ela se dá por meio desses gradientes. Vão ter que existir mecanismos para reabsorver tudo que conseguiu passar nessa barreira de filtração glomerular. Beleza? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Como a gente conversou, a gente tem a sódio e potássio ATPase, que usa um ATP para fazer com que o sódio entre no capilar e potássio entre na célula tubular, reduz a sua concentração da célula tubular e esse potássio entre, esse sódio entre. E toda vez que entra um cátio, tem que sair o cátio, certo? Quem sai é o hidrogênio. Aqui, ó. Nesse quadrinho, você consegue entender que o hidrogênio saiu e o sódio entrou? Nessa bomba de baixo? Tranquilo? E aí a gente consegue entender que toda vez que eu tenho essa diferença de concentração, é aí o local, na célula tubular proximal, que vai ter a reabsorção de sódio, glicose, fósforo, aminoácido. Então a célula tubular, ela proximal, o túbulo contorcido proximal, é o cara que vai colocar tudo para dentro, tudo ele vai usar. Para metabolismo endógeno, para a demanda, para controlar a pressão arterial, por mais sódio que entrou, por mais água que chegou, para tentar eliminar essa água a mais que entrou. Então, assim, isso tudo vai variar diante de determinadas situações, certo? Então, o túbulo contorcido proximal, só recapitulando, reabsorve 60% a 70% do sódio, é uma reabsorção isotônica. Junto desse sódio também vem água. A bomba sódio-potássio ATPase é que é a responsável pelo gradiente de concentração, pela essa diferença de cátions e ânions. E existem os cotransportadores de sódio, glicose, sódio, fosfato e sódio aminoácidos.
A gente conversou que tem aquela droga que age ali no túbulo contorcido proximal, que são os SGLT2, empagliflozina, dapagliflozina. Eles agem ali, nesse cotransportador. Então, se eu inibo essa bomba, eu vou perder sódio e glicose. E aí eu vou ter o que na urina? Mais sódio e mais glicose. Então, se eu fizer um exame de urina, se eu tomar esse remédio, fizer um exame de urina, vai ter glicosúria na urina. E não é para ter. Concorda que se a gente não for diabético, tudo de glicose é reabsorvido e não tem açúcar no xixi, porque o rim está dando conta de reabsorver, mas se eu tomo esse medicamento, eu vou reabsorver a bomba que faz isso. Então eu vou ter glicosúria, né? Vou ter, vai ser normal, vai ser um efeito adverso. Esse tratamento, esse antidiabético, elimina um pouco de glicose na corrente, na urina, certo? Vai ter glicosúria. Tranquilo? Não? Gente, não, tá ruim? Querem perguntar mais alguma coisa? Eu acho que nosso ouvinte perguntou até a inteligência da É algo que a gente vai ter que bater na tela. Tem que estudar, tem que ler. Tem que ler bastante, gente. A Luguinha é muito inteligente. Eu sou burra. Dá um pouco de medo mesmo. Primeira vez que eu assisti essa aula, Vamos lá. Eu entendi. Porque assim, sai um e entra outro, né? Basicamente sai um cátion. E entra o ânion. Aí como tem que sair um sódio e entra uma glicose. Então tá saindo o sódio e saiu a glicose junto. Não saiu. Ali é o lumen, ali é o ultrafiltrado. Ali é a urina que vai formar. Ele entrou para a célula tubular e foi reabsorvido. Os dois foram juntos. Dois foram juntos. Pó-transportador. Ah, sim, porque é Pó, vai junto, concomitante. Mas para ele entrar, não teria que sair nada nesse caso? Então, se entrou sódio e glicose, justamente porque a concentração do sódio dentro da célula reduziu por conta da sódio e potássio TVA. Lá desse lado. Tem que lembrar que aqui é dentro, a reabsorção, é o sangue. E fora é o xixi, é a urina que vai formar. Ainda não é xixi, porque eu estou reabsorvendo, é ultrafiltrado. Compensou tá desse lado aqui, né? Esse aqui compensou tá desse lado, né? Basicamente isso. Isso aqui é resumido, né? Falar assim, é basicamente isso. Então vamos lá, a gente ainda está no túbulo contorcido proximal. Eu tentei separar, porque é muita bomba mesmo, né? Mas quando a gente conversou que a gente tem uma bomba sódio e hidrogênio, a gente consegue entender que quando o sódio ficou reduzido na célula tubular e entrou um sódio para compensar essa queda do sódio da célula, hidrogênio saiu. E aí esse hidrogênio se encontra com um grande colega, que é talvez o mecanismo mais pouco entendido, é uma amizade bem complexa, uma amizade intensa aqui desses dois. Então o hidrogênio que chega no lúmen, ele se encontra com bicarbonato, e aí eles formam ácido carbônico. Por meio de uma enzima que fica no lúmen, a anidrase carbônica, nem o iPad está querendo mais. Eu acho que é porque está com problema de conexão, professora. Tá. Ó, bem tranquilo, a Nazaré tá entendendo tudo. Mas então vocês conseguem entender que depois que o hidrogênio chega no lúmen, ali no espaço tubular, ele vai ter ação da anidrase, vai formar o ácido carbônico e vai liberar água e CO2. Esse CO2 se difunde livremente pelas células, então ele entra na célula tubular, se encontra com a água de novo, sofre a ação da anidrase e a reversa acontece. Esse H2CO3, que é o ácido carbônico, libera hidrogênio e bicarbonato. E aí eu reabsorvo o meu bicarbonato para o meu capilar glomerular.
Então, vocês conseguem entender que se vocês conseguirem entender que a maior parte do sódio é reabsorvido no túbulo contorcido proximal e é que nele onde acontece a reabsorção da maioria dos solutos e é nele que ocorre a maior reabsorção de bicarbonato. E aí eu consigo entender que se essa bomba der problema, eu vou ter uma dificuldade de acidificar a minha urina, porque hidrogênio basicamente é algo que eu vou eliminar. E aí esse hidrogênio, se eu tenho uma inibição dessa bomba, eu não tenho uma acidificação da urina, eu tenho as acidoses metabólicas. Mas é uma outra conversa. O que eu quero que vocês entendam é que nesse túbulo ocorre passagem de água e sódio por igual, e que há maior reabsorção de sódio, e por conta dessa reabsorção de sódio há esses cotransportadores, e que a maior reabsorção de bicarbonato acontece no túbulo contorcido proximal. Beleza? É isso que vocês entendem. E aí a gente vai ainda para o túbulo contorcido proximal, que eu consigo ver se eu consigo reabsorver sódio, potássio, consigo reabsorver por esses cotransportadores, o túbulo contorcido proximal vai ter uma maior reabsorção de água. E com isso, 60% desse sódio vai levar um monte de eletrólito junto com ele por transporte de arraste de água. Aquilo que a gente conversou. Então vai entrar magnésio, cálcio, potássio e até a ureia também vai ser reabsorvida. E aí a gente vai para a alça de Henle, que muita gente relaciona a alça de Henle com furosemida, né? Não sei se vocês já viram um pouco sobre furosemida, mas teria que ter uma aula só de diuréticos. Mas assim, depois do túbulo contorcido proximal, a gente chega na alça de Henle. Na alça de Henle, ela é dividida em 3 porções. A porção fina descendente, a porção espessa ascendente, e a porção fina ascendente e a porção espessa ascendente. Então, porção fina descendente, porção fina ascendente e porção espessa ascendente. Por que existem tantas porções? Para que esse tanto de porção? Elas são complementares. A porção fina descendente, ela é extremamente permeável à água. Toda vez que entra água, por meio das aquaporinas 1 e 7, que são expressas nesse túbulo, eu consigo reabsorver a água sem sódio. Lembra que tu me perguntou dos cotransportadores? Nesse caso não tem cotransportador, tem uma aquaporina, que é como se fosse uma portinha, um receptor que se abre para passagem apenas de água. Não entra outros eletrólitos, ele não gera um gradiente, ela entra só água. Então essa porção fina descendente, ela vai ser altamente permeável à água e pouco reabsorção de sódio. Então 20% da água filtrada na alça de Henle acontece nessa porção. E aí vem a porção fina ascendente, que ela é impermeável à água e não reabsorve muito sódio. Ou seja, esqueçam ela. Para mim ela não serve muito. Já tem muita coisa para lembrar. Esqueçam dela. A gente vai para ascendente espessa. Aqui eu quero que vocês entendam melhor que eu falei para vocês que na fina descendente só entra água por meio das aquaporinas, que são essas portinhas de água. Então aí é o local que eu vou concentrar a minha urina. Vai ficar um monte de soluto dentro do lúmen, a água passando para o interstício, e aí eu vou chegar lá na alça espessa bem concentrado. E aí essa alça espessa, ela é impermeável à água. Não passa mais água dela e só passa soluto. Esses mecanismos são complementares. Se eu concentrei a urina lá na fina descendente, alguém tem que diluir essa urina. Eu preciso ter um segmento que vai diluir e concentrar na tentativa de manter a urina diluída ou concentrada, a despeito das variações. Professora, mas a urina estaria concentrada não pela entrada de água lá na ascendente? Não, a entrada é no interstício. Então, na fina descendente, ela é impermeável a soluto. Só entra água no interstício. Ainda lá no contorcido proximal. Então, mas e o restante da água? Só 60% é reabsorvido. Ali. Lembra? Então, esses 60% ainda assim, ele não consegue utilizar, não é utilizar, mas mais ou menos deixar... Reabsorver tudo? Porque não. Você entra muito sódio ali. Ok.
aí você traz a água consigo. Então, essa água que ele traz consigo, ele não consegue, porque assim, a água ela só vai por causa do sódio. E aí eu pensei que... Não, o sódio só vai por causa da água. A água é que se difunde livremente pelas células. Mas você não absorve o sódio na bolsa? Por meio dos gradientes de concentração. Mas aí você usa a bomba até lá. Sim, mas aí tem uma alteração eletroquímica, não é só água. A água, ela vai ter um mecanismo de arraste por meio paracelular, por meio passivo, e a gente vai ter o transporte ativo pela bomba, que faz essas diferenças de concentrações. São dois mecanismos de reabsorção, na tentativa de reabsorver tudo que entra. Da água, principalmente. Da água e dos solutos. Porque você pega o soluto, e aí você pega o soluto e você traz consigo a água, nesse sentido. Era mais ou menos nesse sentido. Os cotransportadores juntos trazem eletrólitos, então sódio glicose, sódio aminoácido, sódio por outro mecanismo da arraste da água, é pelo solvent drug, é paracelular, transcelular ou por um transporte passivo de difusão. Entre a água vai sair do meio menos para o meio mais. O lumen não é para ficar com água, é para ser Por reabsorvido. isso que você tem a transporte ativo lá no Isso, começo. por isso que tem o transporte ativo. E aqui no segundo, como você já tem uma diferença bem grande, aí você só tem as aquapolinas, que você precisa desse transportador ativo. Não vai ter transportador ativo aqui. Ele é passivo, daí você entra a água descendente. É diferente. Na fina descendente eu não tenho cotransportador, eu tenho aquaporina, que são essas portinhas que só são sensíveis à água. O nome dela já diz. Eles são transportadores, mas eles são passivos. Não, a aquaporina não é transportador. Ela é um receptor que se abre e aumenta a permeabilidade de água. Não vem outra coisa, não precisa de outra coisa para puxar água com a aquaporina. Ela é que se expõe. Ela é uma proteína e ela se expõe no lumen. Então, porque ela, assim, até onde eu entendi, até onde eu estudei, as aquapolinas elas são transportadores. São proteínas, não são transportadores. Mas elas são proteínas canais. Elas são canais que se abrem só para água, aquaporinas. Exatamente. E aí, no caso, elas só abrem só para água e elas são de modo passivo. Ou seja, Passivo, você não tem Exatamente. transporte ativo. Isso. Aí essa água que entra, ela entra para disponibilizar o excesso de eletrólitos utilizados lá no começo, lá. Então, dos 100%, 60% já foi reabsorvido. Ainda tem os 20, 10 e 5, certo? Cada túbulo excede a saturação e não consegue reabsorver tudo. Eles conseguem se adaptar pouco. Tem muito sódio, de 60 eu vou reabsorver 70. Mas ainda sobrou sódio, que vai continuar passando pelas túbulos e ser reabsorvido de acordo com seus mecanismos fisiológicos. O que chegou de sódio foi 20% lá. Então, 70% excedeu a capacidade do túbulo, os 20% restantes estão chegando aqui. Esses 20%, nessa fina descendente, não tem transporte ativo, vai ter só aquaporina. Então, essa água, ela é reabsorvida para o interstício, para o túbulo, para o capilar, para o sangue, e aí eu deixo a urina cheia de soluto, porque o soluto não veio junto com a água, certo? Aí você traz a água. E aí eu deixo a urina bem concentradinha, para quando ela subir na alça espessa, ela está bem concentrada. E aí vai ter um transportador aí. E aí o contratransportador, que é o que a gente usa muito no diurético de alça, que é a sódio potássio dos cloros, ela é que vai puxar esse soluto que estava bem concentrado, fica fácil. O cotransportador trabalha, mas chegou tanto soluto, putz, minha bomba está bombando. Então esse mecanismo de se adaptar e concentrar o soluto é porque quando chegar naquela bomba, eu vou conseguir reabsorver mais soluto e vou conseguir deixar minha urina menos concentrada, porque aí é permeável à água. Entendeu? São propriedades das células. E por que nessas aquapolinas a gente não tem aquele mecanismo de arrasto da água? Porque ela já é uma porta que só entra água. Por que eu vou ter arrasto? Ela faz tipo como se fosse... Ela é um canalzinho, ela é endocitada para a membrana, se abre e aí só entra água. Não precisa de força nenhuma, ela vai nas propriedades. O arrasto precisa de força, né? Precisa de uma pressão, que é o que a gente tem lá, que a gente falou da pressão hidrostática. Certo? Então, a ascendente espessa, ela é responsável por 25 a 30% do sódio, ela é bem pouco permeável à água, diferente da descendente, e aí é aqui onde a gente tem a nossa principal contratransportador, que é inibido pelos diuréticos de alça, que é a furosemida, a principal, mas a gente tem a torsemida, que tem nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui, mas ela
a gente usa muito, na nefrologia a gente usa demais mesmo. Então a gente vai ter uma bomba sódio, potássio, 2 cloretos, que sofre a ação motriz da sódio, potássio, ATPase, que a gente conversou. Então, ATP, consumo de energia, há um transporte ativo secundário. A sódio, potássio, ATPase, que é a bomba que fica na membrana basolateral, ela vai vai consumir um ATP, reabsorver 3 moléculas de sódio, e eliminar para a célula tubular 2 potássios, e aí a gente vai ter um interstício. Acho que o de você me perguntou, acho que ela estava aqui, ela me perguntou por que ocorre esse transporte. Porque relativamente o meio tubular que entrou com cloreto e magnésio para o interstício, que é negativo, ficou relativamente negativo o lúmen. E aí eu consigo ter, se ficou relativamente negativo o lúmen, pela entrada do sódio e do potássio, eu preciso que alguém seja eliminado. Então entrou sódio e potássio na bomba, sódio, potássio, 2 cloretos, eu deixo o interstício relativamente negativo, e aí eu falo, opa, algum cátion tem que sair. Se entrou, alguém tem que sair. Quem sai é o potássio, por meio dos canais RONC. Isso não vai ser muito, vocês não precisam muito saber disso, isso cai muito em prova de título, o nome desses canais, mas aqui não. Eu preciso que vocês saibam que o sódio é reabsorvido e o potássio é secretado. Então, se ela é permeável à água, eu posso dizer que ela é um segmento que dilui a urina e que concentra a medula, porque o soluto está saindo para o interstício e está concentrando o interstício medular. Isso tudo, para lá na frente, no ducto coletor, toda a urina, toda a água ultrafiltrada ser reabsorvida e muito pouca coisa não ser reaproveitada. Secundariamente, quando a gente mantém esse interstício negativo, por conta dessa concentração e diluição urinária, o interstício fica negativo e aí cloreto, cálcio é reabsorvido, magnésio é reabsorvido e potássio é reabsorvido. Então, aqui tem um local que é muito reabsorvido soluto e 25 a 30% do sódio. Então, a alça de Henle é bem importante para o nosso segmento. E aí a gente chega no túbulo distal, que vai sobrar o quê? 5% do sódio? E aí eu pensaria assim, quem que age nesses canais? Então a gente tem o túbulo que é impermeável à água, só reabsorve sódio, o túbulo contorcido distal ou convoluto, por meio do mesmo mecanismo que a gente conversou. Sódio, potássio, ATPase, gera um gradiente eletroquímico, menos sódio fica na célula tubular, aí a gente tem um cotransportador, que é o cotransportador sódio-cloreto. E aonde que age esse sódio-cloreto? Qual é a droga que mais age nesse túbulo? É o tiazídico, que é a hidroclorotiazida, a clortalidona, a indapamida, que são drogas que vão agir nesse cotransportador. Também por um meio de transporte ativo, a despeito da força motriz da sódio, potássio, ATPase. E aí a gente chega no ducto coletor. Para que estudar o ducto coletor? Só tem 1% de sódio, tudo já foi reabsorvido, não vai e vem danado. Para que eu preciso estudar o ducto coletor? Porque aqui é onde age os hormônios, a aldosterona. E aí toda vez que eu tenho ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente tem o ducto coletor, que é formado pelas células principais e as células intercaladas. As células principais, o nome já diz, são responsáveis pela reabsorção do sódio. Elas reabsorvem sódio por meio da força motriz da sódio, potássio, ATPase, e toda vez que eu preciso que entre sódio por esse canal especial, esse canal ativador de sódio, que é o ENaC, eu preciso que um cátion seja secretado. E nesse caso, pelo mesmo canal RONC e o MAXK, o potássio é eliminado. Vamos lembrar que a aldosterona, ela é um hormônio que age aumentando a densidade dos canais ENaC e a densidade dos canais RONC. Então, se eu tenho muita aldosterona, eu tenho muita reabsorção de sódio e muita secreção de potássio. Aí a célula intercalada vem, opa, a aldosterona está aqui,
reabsorvendo muito sódio, eliminando muito potássio, eu preciso reaproveitar esse potássio. A gente não tem muito potássio na urina, né? A gente consegue segurar bem o potássio no nosso fluxo, na corrente sanguínea. Então vem as células intercaladas, que toda vez que eu secreto um potássio, eu preciso ter a eliminação de um hidrogênio ou não. E aí, quando eu tenho essa eliminação de hidrogênio, eu consigo saber que aí também é um local que consegue concentrar de forma satisfatória a urina. A gente também tem a aquaporina, lembra que a gente conversou que o sistema renina, que a gente está conversando, que o sistema renina-angiotensina-aldosterona age também na abertura. A vasopressina, ela se liga ao receptor V2 desse capilar e aumenta as aquaporinas e também entra um pouquinho mais de água. Então eu quero que vocês entendam aqui nesse túbulo que há células principais e as células intercaladas e que a reabsorção de sódio ela é pequena, mas a gente tem um grande hormônio que vem aí para agir, que vem agir no ENaC, aumentando a densidade e aumentando a reabsorção de sódio e potássio. E aí a gente também tem a ação do ADH, que é o que a gente conversou, a vasopressina, que é eliminado, que é secretado, produzido pelas células do hipotálamo, né? E aí eles vão lá no receptor V2 nessa célula e aumentam e produzem as aquaporinas que vão abrir os seus canais e reabsorver o restante de água que tem. Certo? E as células intercaladas que a gente conversou, que também sofre a ação dessa bomba sódio-potássio ATPase, e ela recupera o excesso de potássio que foi secretado por meio da eliminação do hidrogênio. Eu reabsorvo o potássio e elimino o cádmio, que é o hidrogênio. E aí a gente chega no final bem tranquilo. Foi bem de boa. Acho que tem que dar uma lidinha, gente, tirar dúvidas mesmo. Todas essas células tubulares, elas existem para tentar reabsorver tudo o que acontece. Então, se eu pensar que tem uma furosemida que age ali no túbulo, na alça de Henle, eu penso, putz, se eu inibir a reabsorção de sódio ali pela furosemida, alguém vai ter que reabsorver esse sódio que chegou. E aí é o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor que vai ter que dar um jeito. Então, eles se hipertrofiam para tentar reabsorver o excesso de sódio que foi perdido pelo uso do diurético. E aí muita gente fala, putz, tem resistência a esse diurético. Não, é porque o rim é tão inteligente que ele tem a capacidade de se hipertrofiar nos demais túbulos para tentar reabsorver o que foi inibido lá na frente. Então não seria muito interessante eu inibir no túbulo contorcido proximal, porque eu vou passar por tanta coisa até chegar no final, que essas células até chegar lá vão se hipertrofiar para tentar compensar o que eu inibi lá no túbulo contorcido proximal. Então, o diurético que inibiria o túbulo contorcido proximal não é tão interessante. A acetazolamida, que a gente usa para doenças oculares, é um diurético. Eu poderia usar se eu quisesse melhorar um edema, aumentou muito a reabsorção de sódio e água? Até poderia, mas olha o tanto de invólucros, o tanto de túbulo que tem para tentar compensar essa perda de eletrólitos dissolutos que chega no lúmen tubular. É uma inteligência assim, é uma dinâmica glomerular muito interessante. Então isso aí a gente vai lendo, vendo o que cada um tem de responsável e o que mais tem de importante. Eu não vou pedir para vocês, eu quero saber qual é o canal no túbulo contorcido distal responsável pela secreção de potássio. Não, eu quero saber qual é a particularidade de cada um. E isso tá bem, eu deixei bem claro nos slides, tá? E aí, por último, a gente tem... Nessa volta do imagem, ali o cálcio do distal é do paratormônio, não é do. Não entendi. Tem o cálcio na imagem do distal. Também, porque o paratormônio ele é um hormônio produzido pelas paratireoides, que são as glândulas que ficam atrás da tireoide. Toda vez que eu tenho uma concentração de cálcio baixa no sangue, eu alerto o paratormônio e falo, tem pouco cálcio, trabalha aí paratormônio para jogar o cálcio no sangue. Aí o PTH aumenta, reabsorve o cálcio no túbulo contorcido distal e aí eu consigo manter o cálcio normal na corrente sanguínea. Só que há várias influências. O calcitriol, que também é um hormônio produzido pelo rim, também é responsável pela reabsorção de cálcio e fósforo no intestino. Então essa concentração de cálcio
ela é influenciada tanto pela reabsorção de cálcio nos túbulos, quanto pela reabsorção intestinal. Então tem uma relação muito grande entre calcitriol e o paratormônio. Ele vai ser ativado quando há uma deficiência dessa reabsorção intestinal de cálcio fósforo, que é onde chega mais, né? Quem vai reduzir a concentração ou não vai ser o diurético, ou vai ser as inibições dessas bombas que a gente conversou, mas o que vai influenciar mesmo é a deficiência de calcitriol, que também é um hormônio que vai reduzir quando o paciente tem doença renal crônica. Mas aí vai ser um assunto de doença renal crônica, que é um assunto um pouco mais leve, fisiologia renal um pouco mais concentrada, mais pesado. Acho que é o assunto mais pesado, na verdade. E aí o controle hormonal, que você conversou aí, que acabou de falar, que a gente ia falar agora, a aldosterona ela eleva a reabsorção de sódio e aumenta a secreção de potássio. A angiotensina 2 eleva a reabsorção de sódio e a secreção de hidrogênio. O hormônio antidiurético, que abre as aquaporinas e aumenta a reabsorção de água. O peptídeo natriurético atrial, que também inibe a reabsorção de sódio e água, e o PTH, que aumenta a reabsorção de cálcio e magnésio e inibe a reabsorção de fosfato. É um hormônio fosfatúrico, elimina fosfato na urina. Lá na doença renal crônica, quando a gente for falar da doença óssea que acontece nesses pacientes, a gente vai falar muito desse assunto, tá? Mas o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele hoje é um dos principais moduladores hormonais. A gente tem o fígado, que produz um angiotensinogênio, que é clivado pela renina, que é produzida pelo rim, e se transforma em angiotensina 1. E aí essa angiotensina 1, ela não tem tanta atividade. Ela vem o sulfactante, que é o IECA, né, que é o inibidor, e cliva a tensina 1 e a angiotensina 2. E aí a angiotensina 2 é que é responsável por ativar, né, a reabsorção de sódio e água, modular a atividade simpática, estimular a secreção de aldosterona pela glândula adrenal, fazer vasoconstrição das arteríolas, e estimular a produção do hormônio antidiurético. E estimulando o hormônio antidiurético, eu aumento a reabsorção de água no túbulo contorcido, no túbulo coletor. É um mecanismo intrínseco que envolve fígado, rim, pulmão. Então, a gente sempre vai ter ativação desse sistema diante de aumentos de pressão, diante de hipotensão. São mecanismos sempre para compensar essas alterações pressóricas e mesmo compensar essa dinâmica glomerular. Acho que vai ser o que vocês vão ver em toda vez que vocês forem estudar ativação no sistema renina-angiotensina aldosterona, e de onde cada um vem e quem é responsável por produzir a renina. Acho que é isso. Não sei, acho que vai ter bastante dúvida, mas se vocês quiserem tirar, eu me baseei no ZATS, que é um livro de bases fisiológicas na nefrologia, que foi o texto que eu usei na residência, no R1, e um artigo de 2016 que eu usei para falar sobre os túbulos do CGIASN, que é uma revista de grande impacto norte-americana, e acho que é basicamente isso que vocês precisam saber de fisiologia renal. É isso, galera. Você não gosta de rir, sorridente. Só o Rita feliz.